A Voz Pode. Você já fez terapia? Análise? Bom, mesmo que você, assim como eu, nunca tenha feito, com certeza usa ou já usou em seu vocabulário a palavra ego, não é mesmo? Hoje, ninguém contesta a existência do ego, mas nem sempre foi assim. Ego, superego e id são conceitos desenvolvidos pelo médico austríaco Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, e foram apresentados pela primeira vez em 1923. Freud foi bastante contestado por suas ideias revolucionárias, como a análise e interpretação dos sonhos e principalmente pela descoberta da sexualidade infantil e sua possível relação com a origem das neuroses dos adultos. A vida de Freud chegou às telas de cinema com o filme Freud, Além da Alma, no qual uma das cenas mais marcantes é exatamente quando ele apresenta essa teoria para uma sociedade que acreditava que os bebês eram assexuados. Nesse programa do A Voz Pode, o podcast do Clube da Voz em parceria com a Pod 360, que apresenta grandes discursos históricos, você vai ouvir esse discurso polêmico, que também foi usado no filme, e depois vamos apresentar a tradução do áudio original do único registro que existe da voz de Freud, uma rara e breve entrevista na qual ele se apresenta e fala sobre psicanálise. Freud teve um discurso que mudou a história da psicanálise e foi muito contestado por isso. Ele chegou a ter o reconhecimento em vida, só que com o surgimento do nazismo, ele, que era judeu, também foi perseguido e teve que se exilar em Londres. Mas quem vai contar mais sobre a vida desse gênio é a minha colega Ana Paula Aquino. Pois é, eu vou falar nada mais, nada menos do que do pai da psicanálise. O cara descobriu o inconsciente e a importância da sexualidade infantil no tratamento das neuroses. Freud nasceu em 1856 na Morávia, que na época era território do Império Austro-Húngaro. Já em 1886, ele chocou o mundo dizendo que os homens também poderiam ser afetados pela histeria. Você acredita que naquela época a histeria só era atribuída às mulheres? Então, foi depois disso que ele publicou A Interpretação dos Sonhos. E se você pensa que o livro foi um sucesso, é engano seu. Vendeu apenas 351 cópias em 6 anos. E só teve uma segunda edição 10 anos depois. Durante esse período, ele também fundamentou sua teoria psicanalítica do ego, do id e do superego, que, para variar, também foi bastante contestada. Mas que hoje é quase sinônimo da psicanálise, não é? E uma curiosidade, Freud foi indicado nada menos que 13 vezes ao Prêmio Nobel, 12 vezes ao Nobel de Medicina e 1 vez ao Nobel de Literatura. E se você pensa que ele ganhou, errou de novo. Ele nunca venceu esse prêmio. Bom, mas pelo menos ele chegou sim a ser reverenciado ainda em vida. Só que, em 1938, a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. Freud, que era judeu, teve seus livros queimados. E ele e a filha Ana foram interrogados pela Gestapo. Os dois só escaparam da morte porque sua amiga e paciente, a princesa Marie Bonaparte, conseguiu que eles se exilassem em Londres. A princesa tentou fazer o mesmo pelas 4 irmãs mais novas de Freud, mas não conseguiu. Todas acabaram morrendo em campos de concentração. Muito triste, né? Freud morreria no ano seguinte, aos 83 anos. A hora foi também decidida por ele. Vítima de um câncer terminal, ele pediu ao amigo e médico Max Schur que lhe injetasse doses letais de morfina. A vida de Freud também chegou às telas de cinema com o filme Freud, Além da Alma, dirigido por John Huston e estrelado por Montgomery Clift. Esse filme tem uma curiosidade sobre o roteiro, mas isso a gente vai contar daqui a pouco, porque agora vamos ouvir aquele discurso polêmico que também foi usado no filme, com o querido Laurence Schum interpretando Freud, e vozes adicionais de Edgar Piccoli, Denise Mello e Ricardo Ripa. E eu, Ana Paula Aquino, também vou estar nessa. Prezados colegas da Academia de Ciências Médicas de Viena, afirmo que a idade da inocência é assim chamada porque se supõe que a criança não tem consciência sexual. Esta crença errada, equivocada, reflete o medo e a culpa da sociedade,
O bebê é um animal voraz, querendo encher seu estômago. Bebê é um animal voraz. Que medo isso. O leite quente entra em sua boca, isto lhe dá prazer, que ele tenta prolongar mesmo depois de alimentado. Por isso chupa a chupeta ou o dedo. O prazer que tem sensibiliza a região da boca e os lábios, tornando-a uma zona erógena, a qual na vida adulta encontra prazer no beijo. Mas isso é um ultraje! Eu também achei absurdo. O bebê toma banho acariciado pela mãe. Seu corpo reage aos carinhos dela. O desejo pelo seu seio torna-se o desejo pela própria mãe. Freud, o senhor está profanando a sagrada imagem materna! Desde cedo, a mãe torna-se inevitavelmente seu primeiro objeto de amor. Já ali, o bebê descobre que ela não é só dele, ele tem um rival, o pai. Eu me retiro, convido todos a fazer eu mesmo. Isso é uma falácia. Sim, olha, eu vou embora, convido todos que também vão. Vamos todos juntos, porque isso é uma falácia, isso não pode ser disso. Antes que possa entender ou brigar, ele é corroído pelo ciúme, preso num conflito entre o amor e o ódio. Não há nada de novo nisto. Os gregos mostraram seu conhecimento na história de Édipo, que sem saber matou o pai e casou-se com a mãe, e depois disso foi condenado a vagar pela vida cego e sem lar. A sombra deste destino cai sobre todos nós. Absurdo. Mais absurdo. Já falei. É uma falácia atrás da outra. Senhores, como presidente da mesa, eu peço calma. Calma, senhores. Nós não estamos num debate político. Devemos deixar o Sr. Freud falar. É justamente num complexo de Édipo, na fixação da criança pelo genitor do sexo oposto, que o erotismo infantil é máximo. Cada ser humano se confronta com a tarefa de superar esse complexo dentro de si. Se for bem-sucedido, será um indivíduo completo. Se falhar, será um neurótico, e ele também vagará para sempre, cego e sem falar. É inconcebível eles chegarem na nossa sociedade. Com os valores que temos, falar uma coisa dessa. O jeito dele sair daqui é o gemado. Eu também concordo. Sr. Freud, eu lhe peço que conclua seu discurso. Está difícil conter os ânimos. Cavalheiros e damas presentes, sou-lhes grato pela atenção. Vossas excelências não pararam um só instante de exibir a imparcialidade e amor à verdade pela verdade que tanto enobrece nossa profissão. Não tem coragem de nos provocar! Escarnecendo de nós! Fora! 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 Fora daqui! Oi, eu sou a Denise Mello e você acabou de ouvir o discurso de Freud sobre sexualidade infantil, um discurso que escandalizou seus colegas. Esse mesmo discurso também foi usado em uma cena do filme Freud Além da Alma, que foi dirigido por John Huston e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor roteiro original. Outra curiosidade sobre o filme é que o diretor convidou ninguém menos que o filósofo francês Jean-Paul Sartre para escrever o roteiro, e ele aceitou. Só que quando entregou a encomenda, o roteiro era um calhamaço de centenas de páginas, que foi definido pelo diretor como infilmável. Por isso, esse Freud, segundo Sartre, não foi para o celuloide, mas acabou sendo publicado em forma de livro. Pelo menos isso, né, gente? Lembra que lá no começo do programa, a gente disse que só existe uma gravação com a voz original do Freud? Então, é uma entrevista rara, feita pela BBC de Londres. Você ficou curioso? Eu também. Então agora você vai ouvir a tradução dessa entrevista, sempre com o querido Laurence Shum, interpretando esse gênio da psicanálise, cujo discurso mudou a maneira como a gente vive hoje. É isso. Vamos lá? Eu comecei minha atividade profissional como um neurologista, tentando trazer alívio aos meus pacientes neuróticos. Sob influência de um amigo mais velho e por meus próprios esforços, descobri novos fatos importantes sobre o inconsciente na vida psíquica, o papel das necessidades instintivas e assim por diante. Dessas descobertas surgiu uma nova ciência, a psicanálise, parte da psicologia e um novo método de tratamento de neuroses. Tive que pagar muito caro por essa boa sorte. As pessoas não acreditavam nos meus fatos e achavam que as minhas teorias eram desagradáveis. A resistência era forte e incansável.
No fim, eu fui bem-sucedido em conseguir pupilos e construir uma associação internacional de psicanálise. Mas a luta ainda não terminou. Uau, que história! Esse foi mais um A Voz Pode, o podcast do Clube da Voz em parceria com a Pod 360. Eu sou Edgar Piccoli e apresentei o Grandes Discursos Históricos de hoje. Aqui você vai conhecer as vozes e as ideias de quem mudou nossa maneira de pensar. Nesse episódio, falamos um pouco mais sobre o pai da psicanálise, Sigmund Freud. E muita coisa ainda vem por aí. Você quer sugerir algum discurso para o nosso programa? Então entre no site clubedavoz.com.br e mande um recado para a gente. O próximo discurso pode ser o seu. A Voz Pode.